Neste problema eu tenho dois patinadores, patinador A e patinador B. Eles se movem com a mesma velocidade e módulo, mas sentidos opostos. De forma que, se eu considerar este referencial aqui, então a velocidade do patinador A é igual, vamos representar assim, né? É igual à velocidade V do patinador A vezes J. A velocidade do patinador B, ela agora vai ser indicada como sendo igual a menos V vezes J. Ele agora tem uma velocidade que tem um sentido oposto ao da orientação do eixo. Então, se esta for a velocidade V do patinador B, essa é a velocidade do patinador A. Essa é a situação, porque eles se deslocam paralelamente e vamos designar esta distância aqui por D, a distância entre eles, né? No dado do problema, eu tenho que V é igual a 5 metros por segundo e a distância é igual a 1,4 metros. É um dado do problema, né? E a massa do patinador também é conhecida, no caso é 60 quilogramas. Tá? Muito bem, são os dados do problema, né? O problema agora é o de determinar o momento angular do conjunto. É claro que o momento angular do conjunto dos dois patinadores, L, é igual a LA, né? Mais LB. Tem dois patinadores, cada um, né, com um valor do momento angular, né? E o nosso problema é o de determinar a soma. Eu considerei aqui um referencial bem no meio entre os dois, tá? De forma que LA é igual a MA, que é M, vezes R o vetor posição do patinador A, vezes V índice A. Ora, esse V índice A só tem componente J, então só tenho que me preocupar com, né, a componente X, só com a componente X do vetor RA. A componente X do vetor RA é igual. Ora, se esta é a orientação do meu eixo, então o XA é igual a menos D. XA é igual a menos D. Portanto, RA é igual a menos D vezes I mais alguma coisa em J, que não importa, né? Portanto, LA mais o que está em J não importa para efeito do produto vetorial, porque vai me dar zero, né? Então, LA é igual à massa do primeiro patinador, o patinador A. Então, é M vezes menos D vezes I vezes V J.
Ora, isto é igual a m vezes... aqui, na realidade, se eu considerar bem no meio, esse xa é igual a menos d sobre 2. Menos d sobre 2. Então, aqui eu tenho que corrigir, colocar menos d sobre 2, menos d sobre 2, e, portanto, é m vezes d sobre 2 vezes v, e agora eu tenho que tomar o produto vetorial de menos i vetor j. Ora, menos i é este vetor aqui, e o vetor j é este aqui, portanto, esse produto vetorial é igual ao vetor k, este vetor que sai do plano. Então, isso aqui é igual a k. Ou seja, L do patinador A é igual a m vezes d sobre 2 vezes v vezes k. E agora, em relação ao patinador B. Em relação ao patinador B, o resultado é o mesmo. Por quê? Para o patinador B, aqui eu tenho menos v, e para RB, eu tenho d sobre 2 vezes i, mais alguma coisa. Uma troca dupla de sinais. Consequentemente, LB é igual a, já que a massa é a mesma, m vezes d sobre 2 vezes v vezes k. Portanto, o L total, L, é igual a m vezes d sobre 2 mais d sobre 2, então m vezes d vezes v vezes k. Aqui está o momento angular total, em função da distância entre os dois. Agora, é uma coisa curiosa, porque este valor aqui não depende da escolha do referencial. De fato, é bem interessante isto. É uma constante, né? E não depende. Por quê? Se eu colocar o referencial aqui, então o LA vai ser igual a 0, mas o LB vai ser exatamente dado por essa expressão aqui. Se eu colocar o referencial aqui, LB, que é igual a 0, e o LA, para LA, eu vou obter exatamente esta expressão. Ou seja, é fácil verificar que não depende. Eu posso escolher esse referencial em qualquer ponto ao longo desse eixo perpendicular à direção no qual os patinadores se movimentam, e para qualquer referencial aqui eu vou obter a mesma expressão para ele. Muito bem. Resolvi então uma parte do problema. A outra parte envolve a seguinte situação. Quando eles estão muito próximos um do outro, eles estendem as mãos e agora eles formam um sistema comum. E este sistema, como se pode ver que a velocidade do centro de massa é igual a 0, ele é tal que, nesse ponto, o centro de massa que já estava em repouso continua em repouso, e agora eles vão se colocar em rotação em torno do centro de massa. É essa a situação física que a gente observa, inclusive.
quando eles se dão as mãos, eles passam a executar um movimento de rotação. Esse aqui é o patinador A, esse é o patinador B, né? E é claro que o raio é exatamente igual a D sobre 2. É um movimento circular de raio igual a D sobre 2. Ora, qual é a consequência disso? A consequência disso é que agora eu tenho um momento angular associado à rotação de, em princípio, poderíamos ter dois objetos de massas diferentes, né? Então, eu teria um primeiro que seria uma massa MA, a distância dA ao quadrado vezes ômega, vezes K, e um segundo, eventualmente, aqui, é claro que nós estamos falando de um sistema na qual a massa de um é igual à massa do outro e a distância é a mesma, que é igual a R sobre 2, mais MA vezes D, ou melhor, mais MB vezes DB ao quadrado vezes ômega vezes K. No caso, as massas são iguais e as distâncias são iguais a D sobre 2. Portanto, depois, quando se dão as mãos, eu tenho que L é igual a M, porque eu tenho uma massa comum, a distância é D sobre 2 ao quadrado, vezes ômega, vezes K, e é claro que como eu tenho 2, eu tenho que colocar aqui duas vezes. Essa distância, que é a distância comum, é D sobre 2, D igual a 1,4, né? Então, D sobre 2, e aqui eu tenho 2, porque eu tenho dois patinadores, né? Consequentemente, eu posso escrever a seguinte expressão para a velocidade angular. Lembrando, né, que isto é igual a M vezes D vezes V, eu obtenho o seguinte. Em primeiro lugar, eu cancelo o M aqui e eu tenho, então, 2 vezes D sobre 2 ao quadrado é igual a D sobre 2. Portanto, D ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho D ao quadrado sobre 4 vezes 2, é D ao quadrado sobre 2 vezes ômega, é igual a D vezes V. Ou seja, a expressão para a velocidade angular é simples. A velocidade angular é igual a 2 vezes V, esse 2 eu passo para cá, cancelo 1 sobre 1 dos Ds, e, portanto, eu tenho 2 vezes V dividido por D. E esta é a expressão para a velocidade angular. No caso em apreço, isso aqui é igual a 2 vezes V, que é igual a 5. Então, 2 vezes 5, dividido pela distância, que é igual a 1,4. Né? Então, isso aqui é igual a 10 sobre 1,4 radianos por segundo.
E essa é a resposta.